podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Eu sou o Hudson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e sócio fundador da Husum Innovation. Estou de volta depois dessa série de episódios gravados no estúdio do Energy Summit e no episódio de hoje vamos falar sobre o impacto da inteligência artificial no consumo global de eletricidade e da própria indústria de energia. E para me ajudar a traçar esse cenário, tenho mais uma vez aqui comigo meu colega de bancada, jornalista especializado em negócio e inovação, Tomás Gomes. E aí, Tomás, tudo certo? Oi, Hudson, tudo certo e você? Bem-vindo de volta. Vamos lá, pessoal, para mais um. Bom, Hudson, para reabrir as nossas sessões no nosso estúdio virtual, queria começar pelo começo, por assim dizer, sobre o tema desse episódio, que você falasse um pouco, né? Por que a gente deve discutir a relação entre esse crescimento exponencial da inteligência artificial aí nos mais diversos setores e esferas das nossas vidas e o consumo de energia, né? Porque isso é um tema que a gente precisa ficar de olho e acompanhar com atenção. Legal, Tomás. Acho que, como você mesmo disse, né, vamos começar pelo começo. Né? A inteligência artificial, né, nos últimos anos, né, digo, cada vez mais intensa, né, nos últimos meses, tem se tornado uma tecnologia de uso e propósito geral. Todo mundo está usando a inteligência artificial como de algo de maneira muito similar, né, ao que aconteceu com a internet lá atrás, há 30 anos atrás, que tinha propósitos específicos. Né? A internet começou, para quem não conhece um pouco da história, como uma rede de uso militar, né, para comunicações seguras, e descentralizadas. Depois caiu no uso civil e se tornou cada vez mais parte da vida das pessoas. E hoje em dia, arrisco a dizer que viver sem a internet é quase igual viver sem eletricidade, água ou outros insumos básicos para a nossa vida, como a gente conhece hoje. E esse movimento está acontecendo com a inteligência artificial. Ela está sendo utilizada em todos os aspectos das nossas vidas, às vezes de maneira muito clara e perceptível, outras vezes nem tanto, né, através de produtos e serviços que são entregues para a maior parte das pessoas. E isso está crescendo de maneira muito, muito, muito intensa, de maneira exponencial. Mas por trás disso, por trás desse crescimento, existe uma grande preocupação. O crescimento da inteligência artificial, ela demanda energia num nível muito maior do que a internet comum que a gente está acostumado a utilizar. Então ela consome, né, hoje, nesse início dessa rampa de crescimento acelerado, uma quantidade de energia equivalente a alguns pequenos países para processar os servidores, né, as entregas, né, o que está por trás ali daquela busca típica do chat GPT, que as pessoas estão usando mais, né? Acho que talvez a ponta da inteligência artificial que as pessoas mais enxerguem. Tem muitas outras camadas por trás, mas isso é algo que de fato preocupa, porque as empresas, né, os países estão tendo que retomar o uso de combustíveis fósseis para atender essa demanda crescente de energia, e fazendo um movimento contrário à descarbonização da transição energética que a gente tanto fala por aqui. Tem os números que são super interessantes, né, em relação a esse ponto. Por exemplo, uma busca de chat GPT, quando você compara com uma busca comum no Google, ela consome 20 vezes mais energia. Então, você fazer a mesma busca no Google consome 20 vezes menos energia do que uma busca no chat GPT. Se você pegar toda a cadeia por trás disso, uma busca do chat GPT gera 100 vezes mais carbono do que uma busca do Google. Então, a gente imaginando aí, fazendo alguma comparação, né, o Google hoje opera cerca de 3,5 bilhões de pesquisas diariamente, que hoje é o grande líder, né, nesse modelo de buscas, e o ChatGPT só 10 milhões de buscas diárias. Então eu estou falando, se o ChatGPT chegar no nível do Google, né, subir dos 10 milhões de buscas diárias para 3,5 bilhões de buscas que o Google tem,
gerando 100 vezes mais carbono e 20 vezes mais energia, a gente realmente vai ter um problema gravíssimo, né, no que tange a transição energética. Então, são números aí que valem a pena a gente fazer essa reflexão, né? Acho que um número interessante também para tangibilizar um pouco aqui a nossa audiência, e aí já indo para um outro tipo de modelo de geração, que é o de imagens, que tem um consumo ainda maior, né, vídeos ainda maior, tem um número interessante, faz uma comparação, por exemplo, no uso de 1.000 imagens, criação de 1.000 imagens usando inteligência artificial, usando, por exemplo, o modelo do Stable Diffusion XL, ele gera tanto dióxido de carbono, né, tanto carbono, quanto dirigir 6 km num carro a gasolina. Então a gente começa a tangibilizar aqui, ou seja, ficar usando muito, criar muitas imagens, fazer muitas consultas em chat GPTs ou em modelos de IA generativa, começa a gerar tanto consumo quanto andar de carro a gasolina, que era, talvez, em boa parte das discussões, o grande vilão, né, dessa transição energética. Então, assim, hoje isso é uma preocupação menor, porque a gente ainda não está, né, no nível de escala, mais de 85% da população mundial não usa ainda inteligência artificial generativa, mas é uma preocupação muito grande quando essas pessoas começarem a utilizar na mesma proporção que usam hoje a internet, né, buscadores, etc. e tudo mais. Então, assim, realmente é um ponto de atenção aí que vai estar na pauta tanto do setor de TI quanto do setor de energia por muito tempo. Bom, muito bom, Hudson. Você falou um pouco, né, sobre alguns exemplos que ilustram, né, como a IA pode aí gerar impactos no nosso consumo, no aumento do consumo de energia, e os efeitos que tem, principalmente com essa curva exponencial da tecnologia que a gente está vendo. E eu queria me estender um pouco nessa questão com você, que você falasse um pouco mais sobre esses potenciais de impacto no curto e no médio prazo, que a gente pode ver partindo dessa relação, né, entre IA e nossos modelos e previsões de consumo de energia. Não, Tomás, a gente tem visto, né, alguns indicadores desse crescimento tangibilizados em outros pontos, né? Mas acho que vale a pena antes explicar por que a gente está falando desse crescimento exponencial de consumo de energia no setor, né, ligado, né, à geração de inteligência artificial. Esses modelos, né, os LLM, que são os modelos mais amplos de processamento da inteligência artificial, elas demandam muitos recursos computacionais, né, servidores com alta capacidade, geralmente GPUs, né, unidades gráficas que são produzidas, que têm uma capacidade maior de fazer esses níveis de processamento na escala que precisa, e aí eu junto, né, algo que a gente está falando de inteligência artificial, mas é um problema que se expande também para, por exemplo, as criptomoedas, né, a blockchain, né, a operação da rede blockchain, data centers para outras finalidades, cloud também. Então, tudo isso demanda computadores cada vez mais poderosos, que consomem cada vez mais energias, que usam cada vez mais capacidade de processamento, né, GPUs. Isso gera até um efeito colateral, né? A NVIDIA, por exemplo, se tornou a empresa mais valiosa do mundo, porque ela detém a principal tecnologia de placas gráficas, né, das GPUs, que são utilizadas aí no processamento das inteligências artificiais, criptomoedas, etc. E aí as projeções da Agência Internacional de Energia, né, eles usam como base o ano de 2022, previam dobrar até 2026. Em 4 anos, dobrar. Então, é um crescimento exponencial acelerado, né? Não é simplesmente um crescimento exponencial comum. Hoje, já se estimam que essas tecnologias, né, de data center, inteligência artificial, criptomoeda, já consomem cerca de 2% da demanda global de eletricidade. Então, ou seja, já é relevante, né, dentro da matriz de consumo o que a inteligência artificial e as criptomoedas e data centers. Obviamente, essas agências, né, como a própria Agência Internacional de Energia, têm feito uma série de projeções. E uma projeção da Agência Internacional de Energia sobre esse crescimento, ela diz que a inteligência artificial e as criptomoedas nos próximos anos podem demandar
de maneira extra, né? Ou seja, além das curvas de previsões normais, 590 terawatts-hora de consumo de energia só para data center. Isso equivale a uma Suécia de consumo extra globalmente, como se tivesse uma nova Suécia surgindo só de consumo de data center, podendo chegar aí nos próximos anos a uma Alemanha de adição de demanda por eletricidade globalmente só através do uso de energia de data center. É uma preocupação grande, como a gente diz, porque tecnologias estão sendo desenvolvidas para reduzir, aumentar a eficiência da produção, né, dos resultados da inteligência artificial consumindo menos energia, mas hoje realmente é um desafio muito grande que se torna ainda mais grave quando você soma toda essa demanda adicional de data center, né, na matriz elétrica mundial ao crescimento das indústrias de veículos elétricos, que a gente já falou aqui em vários outros episódios, né, dos veículos elétricos, estão crescendo também a casa de 2, 3 dígitos por ano em vários países, né, as empresas de veículos elétricos estão se tornando as empresas mais valiosas do mundo, né, Tesla, BYD, também por causa dessa perspectiva de crescimento acelerado, e também vai pressionar enormemente a demanda e a produção de eletricidade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, acho que esses dois movimentos conjuntos fazem a gente aí pensar e acender o sinal amarelo em relação à questão da transição energética e à velocidade, porque a gente sempre cai naquela discussão de a eletricidade em si ela não é poluente, mas a maneira que você gera a eletricidade é. Então, se o crescimento for muito rápido, provavelmente ele vai ser feito através de uso de combustíveis, né, que geram carbono, né, como petróleo, carvão, né, biogás, níveis diferentes, mas gás natural. Então a gente realmente tem que ter essa preocupação e esse equilíbrio aí do crescimento dos data centers e dos veículos elétricos juntos com a demanda, a geração de energia elétrica por diversas fontes. E como você falou, né, a gente não está falando aqui só do aumento do consumo de energia, mas também, né, de toda uma indústria aí, que envolve aí desde a fabricação dos chips até a extração dos materiais necessários para fabricar esses mesmos chips e processadores e toda a pegada ambiental e de carbono que essa indústria gera, né? E aí pensando nisso, né, tendo aí uma visão de um pouco mais sistêmica, o que você acha que pode ser feito para mitigar esses impactos, né? O que você tem visto de mais interessante nesse sentido? Tomás, toda vez que a gente fala sobre ESG, né, sempre vem a discussão dos stakeholders, né? Ou seja, qual o papel de cada um para a gente conseguir ser mais, ter uma governança mais transparente, né, minimizar os impactos sociais, minimizar os impactos ambientais da decisão. Certamente esse movimento não seria diferente. Então eu vou falar um pouquinho aqui de cada um dos atores e o que cada um pode fazer. Começando com as Big Techs, né, que são hoje as líderes aí em inteligência artificial. Estou falando aí de Google, Amazon, Meta, né, OpenAI, Microsoft. Essas empresas, todas elas têm colocados para elas mesmas metas climáticas associadas a maior eficiência energética, melhor impacto das suas operações, né? Então todas essas Big Techs têm colocado essa bandeira, né, no alto para que elas não se tornem, né, como a indústria já foi, né, na época do carvão, a vilã do ambiente, para agora as Big Techs não serem as vilãs, né? Por exemplo, a Microsoft ela prometeu há 4 anos atrás zerar até o final da década suas emissões de gases de efeito estufa. Então, está dizendo de, pelo menos, obviamente, se não zerar, pelo menos neutralizar todos o seu impacto ambiental. Só que, né, a empresa tem acordos, né, de compra de crédito de carbono com energia renovável, tem utilizado energia renovável para boa parte das suas operações, dentro da possibilidade da intermitência dessas fontes. Só que o que tem acontecido na prática
é que com o crescimento da inteligência artificial e o crescimento dessas big techs também nesse setor, as emissões continuam aumentando, porque o ritmo em que você troca a sua fonte de energia de uma fonte mais poluente por uma fonte de energia renovável dentro da sua empresa, né, dentro, no caso da Microsoft, dentro de todas as operações, não tem conseguido compensar integralmente o que a demanda de energia tem crescido por causa das aplicações de inteligência artificial, principalmente, né, no caso aqui da Microsoft, mas provavelmente é algo que a gente pode replicar aí para as outras big techs também. Então, no saldo, embora tenha um esforço grande, as emissões dessas big techs continuam aumentando. Se falar, por exemplo, de infraestrutura, né, e usando mais uma vez o exemplo aqui da Microsoft, ela pretende gastar 50 bilhões de dólares no próximo ano, né, no período de um ano, né, se considerar aqui, né, o horizonte aqui até o final do ano, ela pretende gastar 50 bilhões de dólares em investimentos na expansão de data center só para atender a demanda de produtos de inteligência artificial, segundo uma reportagem da Bloomberg. E aí, mais uma vez, a gente volta para aquele problema, né? Primeiro, esses data centers vão consumir uma quantidade, por mais eficientes que sejam, enorme de energia, né, para processar a inteligência artificial, os algoritmos por trás, mas também a própria construção deles, né? São centros de processamento de dados enormes que vão consumir aço, cimento, chips, né? Microchips também, e outros materiais que também geram carbono. A gente falando de outros horizontes aí da transição energética do ESG. Então, como é que ele compensa esse tipo de crescimento? Isso é um desafio bem grande que as big techs vão ter que pensar, já estão pensando, mas vão ter que ser mais agressivas, né? Ou seja, como é que compensar todo esse investimento em inteligência artificial, seja pelos materiais consumidos, seja pelo próprio uso da energia na operação, né? No CAPEX e no OPEX. Também a gente pode olhar, aí, saindo um pouco das big techs, olhar para os usuários finais, algo parecido com o que a gente tem no mundo da sustentabilidade de resíduos, né? A gente, obviamente, tem várias tecnologias de processamento, reciclagem, reutilização de resíduos, para geração de combustíveis, reciclagem, mas a gente também tem que conscientizar o usuário, né? Então, as pessoas são recomendadas no mundo da sustentabilidade a separar o lixo orgânico do inorgânico, na ponta, ter um consumo consciente, tentar reutilizar, tentar usar menos água tomando banho. Isso também vai acabar acontecendo no mundo do uso da inteligência artificial. Ou seja, as pessoas que tiverem uma consciência ambiental mais apurada, elas podem fazer algumas ações para reduzir isso. Por exemplo, a gente falou da busca do Google, né, consome menos. Então, buscas mais simples, evitar utilizar plataformas de IA generativa, elas consomem mais. Você pode usar, né, buscadores mais simples para fazer isso. É a mesma coisa o que você vai fazer, o que você vai buscar no seu prompt. A geração de um texto por inteligência artificial consome milhares de vezes menos energia do que criar uma imagem ou mesmo criar um vídeo. Então, se é algo que você pode resolver com um texto, né, você não precisa necessariamente focar em criar novas imagens ou novos vídeos. Isso, né, todo mundo fazendo sua parte pode gerar um impacto enorme, positivo, na redução de consumo de energia dos modelos de IA generativa. Outras coisas, aí depende também das startups, de outras aplicações, um pouco dos usuários, mas um pouco dos responsáveis pelo desenvolvimento dessas tecnologias, você usar soluções mais simples de IA. Você não precisa, por exemplo, para todas as soluções, né, para algumas tarefas específicas, usar um modelo de LLM, né, um modelo mais geral, que ele tem uma certa ineficiência, né? Você, às vezes, usa uma bazuca para matar uma formiga. Então, tem alguns aplicativos, algumas soluções que são específicas para determinados usos que atendem bem. Por exemplo,
revisar um texto, por exemplo. Você não precisa de usar uma IA que é capaz de fazer um processamento de vídeo de alta qualidade para fazer uma revisão de texto, né? Então, você também, né, você pode ter uma IA mais focada em revisão de texto, com um foco menor, que tem uma capacidade demanda uma capacidade de processamento menor. Então, ela consegue ser mais eficiente no uso daquela energia e ser mais assertivo na entrega do resultado. Então, eu acho que assim, a gente tem hoje esse cenário, né, da IA que as Big Techs estão fazendo sua parte, estão preocupadas com isso, acho que, mas os usuários finais, né, através da maneira que ele usa, a forma que ele usa, usar com parcimônia, também é algo importante que precisa ser refletido. Legal, Hudson. A gente está começando a se aproximar do finalzinho do nosso programa. Nesse tipo de episódio, a gente geralmente fecha com a visão de futuro, né? Mas eu queria pedir, para além dessa visão, né, do que vem por aí, o que a gente pode esperar também, para que você compartilhasse um pouco como você enxerga que a IA pode ser usada para aumentar a nossa eficiência energética, né? A gente falou bastante aí sobre os impactos negativos, como mitigá-los, mas acho que também é legal que a gente traga um pouco aí do lado cheio do copo, por assim dizer. Da mesma forma que a IA vai consumir muita energia, isso vai ser uma preocupação, a IA também pode ser utilizada no setor de energia para aumentar a eficiência e reduzir o consumo. É um paradoxo, né? Tomara que uma compense a outra, né? O que a gente espera. Mas eu quero destacar aqui 7 pontos, né, bem rapidinho, aqui, que eu acho que precisam ser observados, que podem ser observados aí nos próximos anos, de uso de inteligência artificial ligado ao setor de energia, né? Acho que o primeiro ponto é a otimização da geração de energia. As máquinas, né, os aerogeradores, as turbinas, né, elas hoje funcionam de uma maneira muito elétrica-mecânica. Se você começar a colocar componentes de digitalização, sensores associados à inteligência artificial, você tem uma capacidade de gerar mais energia ou desperdiçar menos recursos para a geração da mesma quantidade de energia. Então, por exemplo, se você tem uma inteligência artificial que, dependendo do tipo de vento, ela modifica o comportamento de um aerogerador de energia eólica, por exemplo, você consegue otimizar, né, no momento que o vento está mais forte ou mais fraco, gerar mais ou menos energia. Usar, né, a visão de atrito, né, toda essa inteligência por trás atuando em tempo real. Ou coisa que hoje é mais complicado de fazer sem esses algoritmos, né, colocando, né? Ou seja, uma outra questão, o segundo ponto aqui, é a gestão das redes elétricas. Toda rede elétrica, né, ela tem uma maneira de ser gerida, né, e a luz que você acende na sua casa está vindo de algum outro lugar, né, e tem uma enorme gestão aqui no Brasil, nível mais macro, é feito pelo Operador Nacional do Sistema, de saber que a energia que está sendo eólica ali naquele ponto é o melhor lugar para abastecer aí o escritório da MIT Technology View ou outro lugar, e você fazer o uso de inteligência artificial para esse tipo de gestão é algo que pode ser muito positivo. O uso da inteligência artificial ela pode aumentar em muito essa eficiência da gestão da rede em vários níveis, né? Da distribuição, da geração de energia para a transmissão, da transmissão para a distribuição, até chegar nos pontos de consumo, sejam residências, indústrias ou edifícios comerciais. Outra aplicação também legal, né, o terceiro ponto, é a manutenção preditiva, né? Todo o sistema elétrico de energia tem muitos equipamentos que às vezes falham, interrompem fluxos e gera ineficiências no sistema como um todo. Você podendo usar esse modelo de inteligência artificial para fazer manutenções preditivas, você consegue manter os equipamentos e as infraestruturas do setor mais disponíveis, aumentando a eficiência como um todo. Eficiência energética, aí eu acho que já falando dentro dos prédios e indústrias, né, edifícios, você pode usar a inteligência artificial para reduzir a eficiência, uma versão melhorada daqueles sensores automáticos, né, de corredores de prédios e de elevadores, né, de banheiros, né, que você entra e a luz acende sozinha. Aquilo é um sensor mais simples. Você utilizando inteligência artificial,
você consegue prever comportamento. Então, por exemplo, se um morador chegou lá, apertou o 10º andar, quando ele está no 9º, a luz do corredor já pode acender. Quando ele está chegando perto de casa, já pode diminuir. Então, você consegue ter, né, um sistema de eficiência energética maior. E isso expandido, obviamente, para máquinas industriais, né, identificação de comportamentos que podem ser melhorados e otimizados. 5º ponto, né, a integração das fontes renováveis. Então a gente sempre fala aqui, né, que as fontes renováveis elas têm essa questão da intermitência. Então, com o uso de inteligência artificial, você consegue fazer com que essas fontes de energia renováveis sejam integradas de maneira mais eficiente à produção, né, das usinas convencionais que usam combustíveis fósseis ou servem como as baterias do sistema. Então, você pode, por exemplo, fazer um algoritmo de inteligência artificial que é configurado para minimizar o carbono do sistema. Então, ele vai sempre fazer uma preferência, por exemplo, de emitir energia solar ou eólica quando for possível e compensar quando não for possível com outro tipo de fonte. 6º ponto, caminhando aqui para acabar, o comércio de energia, né, o setor de energia está se transformando cada vez mais numa fintech, né, no setor financeiro. Tem vários modelos de negócios fazendo, né, o matchmaking nessas plataformas de marketplace entre quem gera energia limpa e quem consome. Então você pode usar a inteligência artificial para otimizar esse processo da mesma forma, né, que isso é otimizado, por exemplo, os matchmakings de motoristas e passageiros no Uber, por exemplo. Você pode fazer esse modelo de comércio de energia, de quem está gerando, quem está comprando, quem está vendendo, né, tokenizar eventualmente e usar a inteligência artificial para fazer essa comercialização ser mais eficiente. E, por fim, respostas rápidas à emergência. A gente, né, vários sistemas elétricos, principalmente os críticos, né, em hospitais, em aviões, em outros fatores críticos, né, na área de defesa, perto de desastres naturais também, demandam inteligência artificial, podem, com o uso de inteligência artificial, se tornarem mais eficientes. Então, começou a chover muito, vai ter uma enchente, né? Tem uma série de comportamentos, né, do setor elétrico que podem ser tomados, né, decisões que podem ser tomadas com inteligência artificial para poder restaurar mais rapidamente o fornecimento de energia, né, evitar que ele caia por muito tempo, decisões automatizadas baseadas nos melhores benchmarks. Então, acho que seriam esses pontos aqui que eu gostaria de destacar do uso. Acho que, Tomás, vale a pena talvez um episódio futuro indo mais a fundo em cada um deles, né? O que tem de aplicações, etc. e tal. Mas acho que a gente não poderia deixar de falar nesse episódio do lado bom da inteligência artificial aplicada ao setor de energia. Muito bom. Vamos fazer esse episódio com certeza. Por enquanto, vamos para o Energy Beats, que assim como o Hudson, está de volta nesse episódio. Vamos lá, então. Momento Energy Beats. Bom, pessoal, nessa volta aqui do Energy Beats, do nosso quadro que traz recomendações ligadas ao tema do episódio, para quem quiser saber mais, se aprofundar, geralmente um filme, um livro, um relatório, um artigo. Então, o meu Beats de hoje vai ser um livro / filme. Né? Ele é um livro que tem um filme relacionado a ele. Eu, particularmente, acho o livro melhor do que o filme, mas vale esse destaque, que é o Eu, Robô, do Isaac Asimov. Né? O Isaac Asimov é um físico, é um grande escritor de ficção científica, um dos maiores escritores da ficção científica, super premiado. Ele escreveu esse livro chamado Eu, Robô em 1950. Então, é legal falar de um livro que fala sobre inteligência artificial e cria os dilemas que alguns dos dilemas que vivemos hoje com a inteligência artificial, mas na década de 50. Então, o livro é uma coletânea de contos que vai mostrando a humanidade gradativamente utilizando os robôs, que obviamente vão subindo, né, o grau de inteligência desses robôs, se tornando cada vez mais próximos da inteligência humana, né, e toda a questão ética ali das 3 leis da robótica, né, que hoje é usado como uma base, né, da ética das inteligências artificiais, né, que é
primeira lei da robótica é que o robô, né, ou a inteligência artificial não pode prejudicar o ser humano. A segunda é que ela deve obedecer o ser humano, a não ser que entre em conflito com a primeira. E a terceira é que ela deve buscar se autopreservar e se proteger, contanto que não entre em conflito com a primeira ou com a segunda. Então, todo esse dilema de aonde a inteligência artificial vai, se ela vai dominar tudo, se é um perigo para a humanidade, é retratada nesse livro de uma maneira super interessante. O último conto, eu não vou dar um spoiler, não, mas é um mundo, né? Ele bota um cenário do mundo onde que existem vários grandes supercomputadores que praticamente tomam todas as decisões de alocação de pessoas, né, para tentar deixar as pessoas mais felizes, as pessoas nos trabalhos que elas são mais eficientes, ou seja, praticamente a gestão global é feita através de inteligência artificial, e é uma reflexão, é uma ideia de reflexão super importante, né, do que a gente pode alcançar aí com o potencial da inteligência artificial. É um misto aí de esperança e medo, né, que a gente começa a elucidar, mas sem dúvida uma visão muito interessante aí, das questões associadas à inteligência artificial. Então esse é meu beat de hoje, e esse pensamento vale para o filme quanto para o livro. O livro ele pega um pedacinho só de um dos contos, mas o livro ele é bem completo, acho que super vale a pena conferir. E você, Tomás, quais são os seus beats de hoje? Bom, meu beat de hoje é um livro, A Próxima Onda, foi escrito pelo Mustafa Suleyman. O Mustafa é um dos principais empreendedores aí de IA que surgiram nas últimas décadas, né? Foi o fundador da DeepMind, que foi comprada pelo Google, fundador da Inflection AI também. Hoje ele é o CEO da divisão de inteligência artificial da Microsoft. E é um livro que eu acho que, assim, além dele ser um personagem que literalmente criando essa indústria aí nos próximos anos, que criou algumas das principais startups, hoje está à frente de algumas das principais big techs que estão liderando essa corrida da IA. Ele teve uma passagem pelo Google também, depois da questão da DeepMind. Ele é também um grande pensador e filósofo, né, sobre o futuro da inteligência artificial. Então, acho que traz uma combinação aí muito interessante, né, de tendências de visão de mercado também, mas com uma reflexão muito importante sobre os princípios éticos, os principais desdobramentos e efeitos que ela pode ter nas próximas décadas, nas nossas vidas, em todas as indústrias. Então, fica aí minha recomendação, A Próxima Onda. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Energy Center da MIT Technology Review. Mais uma vez, muito obrigado por passar esses minutos com a gente. Não deixe de nos seguir no perfil da MIT Technology Review Brasil na sua plataforma de podcast preferida, e assim como nas redes sociais. Vai lá. Tomás, mais uma vez, muito obrigado pela parceria de sempre. Valeu, Hudson. Obrigado, pessoal. Até semana que vem. Da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation.